Na página 1237, Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 9, versículo de 30 a 37. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Partindo dali, caminhavam através da Galileia, mas Jesus não queria que alguém ficasse sabendo. É que ele ensinava os discípulos e lhe dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. E morto, ressuscitará depois de 3 dias. Mas eles não entendiam o que isso queria dizer, e tinham medo de lhe perguntar. E chegaram a Cafarnaum, quando estava em casa, Jesus lhe perguntou: o que é que você discutiu no caminho? Mas eles ficaram calados, porque no caminho tinham discutido sobre si, sobre quem era o maior. Tendo sentado, Jesus chamou 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servidor de todos. Tomando uma criança, colocou no meio deles e pegando-a nos braços, disse a eles: quem acolhe uma dessas crianças, por causa do meu nome, é a mim que está acolhendo. E quem me acolhe, não é a mim que está acolhendo, mas aquele que me enviou. Erguendo nossas Bíblias, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, presentes aqui na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, caros internautas que agora, através do Facebook, da web rádio e do site, acompanham conosco essa missa do 25º domingo do tempo comum. Por estarmos celebrando também hoje os 95 anos, já a missa antecipada do município, quero saudar o excelentíssimo senhor prefeito Oswaldo Neto, a vice-prefeita Ana, todos os secretários, secretárias, vereadoras aqui presentes, e saudar especialmente a você que é um munícipe. Que maravilha estarmos celebrando os 95 anos da nossa cidade. Daqui a 5 anos, nós teremos a alegria, com a graça de Deus, de celebrarmos o centenário desta cidade. É uma cidade que será centenária daqui a 5 anos, com a graça de Deus. Queridos irmãos, hoje, além do motivo especial, por ser o dia do Senhor, nós celebramos o dia de Padre Pio, 23 de setembro. Padre Pio de Peltretina se encaixa muito bem na temática da liturgia desse 25º domingo do tempo comum. E por que Padre Pio se encaixa nesse 25º domingo do tempo comum? Padre Pio, queridos irmãos aqui presentes, abraçou 2 caminhos que o levou à santidade: a humildade e a cruz. Padre Pio de Peltretina experimentou a cruz
não apenas de uma forma mística, ou seja, nós temos as cruzes diárias que nós temos que abraçar. Mas Padre Pio experimentou no seu próprio corpo as marcas da cruz de Cristo. Tomé, coloca teu dedo aqui do lado, põe tuas mãos aqui em minhas mãos, nas chagas. Numa capela em oração, Padre Pio recebeu os estigmas e foi o primeiro sacerdote a ser, de fato, a receber os estigmas de Cristo. Qual foi o caminho da santidade que Padre Pio trilhou? O caminho da humildade e o caminho da cruz. No domingo passado, nós vimos o Cântico do Servo Sofredor, onde a personagem se apresenta como aquele que através do sofrimento ia trazer a salvação de muitos. E hoje na primeira leitura, nós vemos aí um grupo perseguindo o justo, observando suas ações, seus atos. Esse justo, do qual fala a primeira leitura, é o Cristo, no Novo Testamento, que perseguido pelos seus, terminou numa cruz. Estamos hoje, mais uma vez, dentro do Evangelho de Marcos. E pela segunda vez, Jesus comunica o anúncio da sua paixão e da sua morte e morte de cruz. Mas os discípulos, eles, porque não entendiam a linguagem da cruz, porque na cabeça dos discípulos, o conceito de reino de Deus e o conceito de Messias era um conceito totalmente contrário àquele do Cristo. Qual é o conceito de reino que está na cabeça dos discípulos? É um reino humano, é um trono, é um homem glorioso, é um homem derramador de sangue, é um homem igual a Davi, guerreiro. Esse é o conceito de Messias e de reino que os discípulos tinham. O conceito de reino é um conceito humano, onde o rei manda, onde o rei domina, onde o rei governa. Jesus, ao contrário, ele tem uma concepção de reino diferente, e é por isso que a parte ele quer incutir, ele quer criar no entendimento dos seus discípulos o que significa reino de Deus para ele. O que significa ser o Messias para ele. E por isso, Jesus o chama à parte. Mas eles não querem entender essa linguagem. Porque é uma linguagem muito difícil e dura para quem estava escravizado pelo poder de Roma e esperava um Messias libertador. Não Messias numa cruz. Não Messias servidor, mas o Messias dominador. E aqui, meus irmãos, é que entra de cheio a catequese deste domingo, que Jesus faz com os seus discípulos e que serve para os discípulos do século 21. Serve para todos nós, sobretudo aqueles que são engajados, envolvidos nas pastorais. Queridos irmãos, Jesus hoje, de fato, usa uma palavra-chave para que a gente entenda bem o cerne, o centro desse evangelho. Há uma palavra-chave nesse
domingo, as verdadeiras celebridades do reino de Deus. Então veja bem, meus caros irmãos, a realização pessoal verdadeira, isso é muito bom que a gente descubra isso. Não é essa que faz das pessoas celebridades sociais com tempo muito curto de glória, mas sim aquela que nos realiza como verdadeiros seres humanos, criados à imagem e à semelhança de Deus. É por isso que a palavra-chave é as verdadeiras celebridades do reino de Deus. Padre Zezinho, ele canta: a glória deste mundo passa, eu quero a tua graça para me acompanhar. É algo importante. Padre Pio, ele entendeu bem o caminho da humildade. E nós temos que ver que a humildade, ela se funda em duas coisas indispensáveis: na verdade e na justiça. Em que consiste a verdade da humildade? Santa Teresa d'Ávila dizia o seguinte: a humildade é a verdade. Quem canta bem não precisa negar que canta bem. Quem prega bem não precisa negar que prega bem. Ou seja, a humildade não é a falsa modéstia. A humildade, ela está ligada à verdade. Mas, em primeiro lugar, a verdade sobre nós mesmos. Se temos algum bem ou algum dom, não vem de nós, vem do teu favor, canta o Padre Zezinho. Toda dádiva boa e todo dom perfeito vem dos céus. Aqui é a verdade. Como eu reconheço os meus dons? Aí entra a justiça ou a injustiça. Certa vez, alguém foi chamado para uma entrevista e o patrão era um cristão e começou a perguntar: você fez faculdade graças a quem? A mim. Você fez isso graças a quem? A mim. Tudo que ele perguntava, ela atribuía a ela mesma. Aí se cai na meritocracia, ou seja, nós atribuímos tudo aos nossos próprios méritos. Tudo aos nossos próprios méritos. Então, meus irmãos, atribuir tudo a si mesmo é cair numa inverdade. Primeiro, nós temos que entender que todo dom, a partir da vida, ele é de Deus. Segundo, alguém contribuiu para que chegássemos aonde chegamos. Nossos pais, por exemplo, alguém contribuiu. Então, atribuir, jogar mérito somente para si, é um mal terrível. E aí é onde, de fato, nós caímos na injustiça. Se a humildade se funda na verdade e na justiça, e a humildade é a verdade, como diz Teresa d'Ávila, nós temos que entender perfeitamente que a humildade exige que o ser humano dê a Deus toda honra e toda glória. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, isso é um ponto importante. E por que Padre Pio, ele encarna o evangelho de hoje? Porque Padre Pio, ele dizia o seguinte: ria-se dos elogios
que as pessoas lhe façam e repasse-os todos a Deus. Isso é importante. Então, meus irmãos, algo muito profundo nessa frase de Padre Pio. Porque Padre Pio, ao escutar os elogios, ele compreendia perfeitamente que existia uma justiça a ser feita nesses elogios. Qual? Passá-los para Deus. Isso é algo importante. Então, quando nós estamos na caminhada, sobretudo engajado nas pastorais, quando nós trilhamos o caminho da humildade, que passa pela verdade e justiça, nós não caímos no mal da segunda leitura. A segunda leitura nos aponta para um mal muito terrível, o ciúme e a inveja, que provoca a discórdia, que provoca a guerra, que provoca a divisão. Ora, meus irmãos, quando nós estamos dentro do reino de Deus e não vemos o reino como serviço, e não vemos a nossa ação pastoral como servir a glória de Deus, nós atrapalhamos muito mais do que ajudamos. Infelizmente, dentro da igreja, existem pessoas iguaizinhas aos apóstolos, buscando os primeiros lugares, buscando os elogios. Santa Teresinha de Lisieux, que santificou-se também pela vida da humildade, dizia: eu não busco os primeiros lugares, eu busco os últimos, porque pelos últimos ninguém briga. Mas o que é buscar os últimos lugares? É ser inerte? É não fazer nada na igreja? É todo mundo ficar na pastoral do banco? Ou então na pastoral da fachada? Não. Buscar o último lugar significa dar o verdadeiro lugar a quem é de direito, a Deus. Convém que ele cresça, diz João Batista, e que eu diminua. Isso é fundamental. Quando nossas pastorais, elas seguirem a mentalidade de Cristo, o pensamento de Cristo acerca do que é o reino, não haverá espaço para disputas internas, para ciúmes uma das outras, para guerras internas. Um reino dividido contra si mesmo, diz o Cristo, ele não subsiste, não vai subsistir, ele não fica em pé, absolutamente. Então, queridos irmãos, nós temos que sair da segunda leitura, onde o ciúme, a inveja, provoca guerra, discórdia, destruição das pastorais, destruição de um lar, destruição de uma instituição, seja ela qual for, para entrarmos no caminho que Jesus hoje quer traçar para os seus discípulos. Não podemos pegar outro atalho. Pegar atalhos é muito perigoso, não é bom. Não funciona absolutamente. Pare de se apontar. Aponte, seja João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Saia de cena, trabalhe, mas não deixe que seu ego seja o centro. Fique pelos bastidores, operantes, mas mostrando alguém maior do que você, que é o Cristo. Por que Padre Pio hoje é venerado em toda a terra? Por que Maria? Por que os santos são venerados em toda a terra? Porque por onde passaram,
não deixaram os rastros próprios, deixaram rastros de Deus. Isso é importante. Quando nós deixamos rastros de Deus, aí sim nós deixamos uma marca verdadeira. Isso é fundamental. Agostinho de Hipona fala o seguinte: a alma cristã deve fugir dos aplausos humanos, ou seja, todo o nosso servir deve ser para a glória do outro, que é Deus. Santo Inácio de Loyola, ao fundar a Companhia de Jesus, ele criou o lema: Omnia ad maiorem Dei gloria, tudo para a maior glória de Deus. Que bom se isso fosse o lema de cada membro de pastoral. Que bom se isso fosse o lema de cada sacerdote, de cada bispo, do Papa, de cada um que evangeliza. Tudo para a maior glória de Deus. Em saber que existem pessoas que ficam profundamente feridas e chateadas quando o seu nome não é mencionado nos agradecimentos. Em saber que alguém sai da pastoral porque o seu pensamento não foi acatado. Francisco perguntou Cristo: a quem tu serves? À criatura ou ao Criador? Se for a criatura, você não vai bem na caminhada. Se for o Criador, tudo que eu faço, eu penso como Maria Teresa de Calcutá. No final das contas, será somente eu e Deus. Por isso hoje, o caminho que nós temos que pegar é aquele que não é perigoso. O caminho dos aplausos, o caminho dos espetáculos, dos palcos, o caminho da glória humana. Isso é muito perigoso. Do carreirismo, do estrelismo. Jesus apontou o caminho e com a palavra-chave ele fecha essa questão: quem é o maior? O maior é aquele que torna-se o menor no reino. Senhor é aquele que serve no reino. Isso é muito importante. Por isso o Padre Pio dizia que a humildade é o reconhecimento da renúncia de si mesmo. Jesus, para implantar o reino de Deus, ele realizou a kenosis. O que é a kenosis? No grego, o esvaziamento. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Para que o reino aparecesse, ele desapareceu. Para que Jesus aparecesse, João Batista saiu de cena. Para que o Cristo, ele seja de fato aquele indicado, nós temos que sermos os indicadores, e não aquele que indica a si mesmo. Isso é muito perigoso. Queridos irmãos, quero encerrar a homilia desta noite dizendo que todos nós de Herutaba, a cidade do sacerdote é a cidade onde ele mora. O padre não tem cidade, é a cidade onde ele reside. Ele não é um forasteiro. O sacerdote é um filho da terra onde ele está pastoreando. Então, todos nós devemos nos alegrarmos pelos 95 anos de emancipação de Herutaba. Louvar a Deus por todos aqueles que estiveram à frente desse município, de uma forma ou outra, deram sua contribuição, do seu modo, da sua maneira, contribuíram para o crescimento. Rezarmos pela administração atual, como Paulo disse,
que nós devemos rezar por toda a autoridade constituída, nos alegrarmos pelas iniciativas, pelo que já foi realizado durante esse período da administração, pedir que as luzes venham sobre o gestor. Isso é muito importante, porque quem ama Herutaba, independentemente de que o gestor atual seja aquele que você elegeu ou não, quem ama deve sentir-se felizes ou feliz com aquilo de crescimento que na cidade vai acontecendo. Então é muito importante isso. É fundamental nós entendermos que uma oposição, ela não deve existir por ela mesma, mas quando ela é legítima. Quando ela é legítima, deve existir, absolutamente. Agora, se nós queremos o bem da cidade, do município, então tudo de bom que vai acontecendo, que está acontecendo, deve alegrar o nosso coração. Eu, como presbítero, eu não tenho ninguém para indicar para você, votem nisso, isso, aquilo, mas, como um pastor, fico muito feliz, de fato, em ver que a cidade está tomando rumos, rumos diferentes, e vamos torcer para que ela cresça cada vez mais, para que avance em todos os aspectos. Vamos rogar a Deus que logo as duas agências bancárias retornem, para que o crescimento acelere no nosso comércio. Mas enquanto isso não acontece, vamos nos unir nestes momentos e vencermos juntos esses momentos de dificuldades. É assim que uma cidade vai se tornando uma família, uma comunidade de irmãos. É fundamental fortalecer o comércio local. É fundamental se alegrar com os feitos que vão acontecendo na cidade. É fundamental rezarmos para que tudo dê certo, porque tudo dando certo, todos ganhamos, todos saímos vitoriosos. Isso é muito importante. Então, queridos munícipes, amemos a Herutaba e queiramos cada vez mais o bem dela. Vamos investir nesse bem, a partir do administrador, de cada vereador, de cada secretário, mas de cada munícipe. Vamos procurar o bem comum dessa cidade, que é o crescimento em todas as áreas.